Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu tava com esse J5 Prime, galera, sem rede, certo? Ele tava com aquele sinalzinho lá da bolinha, entendeu? Aí tinha um momento que ele oscilava, aí o pessoal fui seguindo aqui algum esquema, vi aí alguns vídeos também, o pessoal falando, certo? Que tinha feito a troca dessa bobina aqui, correto? Pronto, então foi que eu fiz, né? Primeiro fiz a troca dessa bobina, que eu tava com preguiça de olhar no esquema elétrico. Mas depois não deu jeito, tá? Teve que ir pro esquema elétrico, então foi um dia puxado, tá? Essa aqui foi a placa que eu retirei os componentes que eu tava precisando, certo? A placa que eu fiz a colocação do componente, eu vou mostrar já já pra vocês. É porque tá ali na máscara UV. Então, o que aconteceu? Ao seguir o esquema elétrico, eu fui fazendo os testes, né? Então, fiz os testes nesses componentes aqui. Primeiro teste na antena, então a antena estava ok, certo? Segunda parte do teste, ver se está tendo a continuidade entre todos os pontos de antena, ó. Aqui e aquele que fica na base da placa. Da placa não, do chassi. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui. Então, esse aqui tem que dar continuidade, esse aqui que digo, esse aqui tem que dar continuidade com os demais, certo? Então, todos os quatro estavam dando continuidade, correto? Aqui também dando continuidade. Então, questão de antena em si, a ANT, todo o filezinho funcionando perfeitamente, galera. Daí foi para a parte de verificação de rede, né? Entrei lá em configurações, entrei lá em dados móveis, né? Fui lá para aquela parte lá do gerenciamento de SIM e lá fui para a questão de área, né? Ver se estava em manual ou automático. Então coloquei manual para ver se o aparelho pesquisava, encontrava a rede, tá? Então, ao fazer esse procedimento, eu vi que o aparelho encontrava a rede. Então, ele encontrou a rede. Quando eu colocava lá em registrar rede, dava erro. Então, ele não registrava, certo? Esse caso aqui, esse aparelho reconhecia o chip perfeitamente. Beleza? Então, ao seguir aí o esquema elétrico e tudo, a gente chegou em duas bobinas. Só que quando eu fui prestar atenção nessas duas coisas minúsculas aqui, ó. Esse aqui, tá? Eles tá com um pezinho de solda, certo? Que eu tinha refeito aqui e aqui. Pera aí, deixa eu focar aqui a câmera. Foca, focou. Tô filmando pelo celular, tá, gente? Então, essa bobina aqui, tá? É a L, eu acho que é 1001, alguma coisa desse tipo. Eu vou conferir já já ali pra vocês pelo esquema elétrico, tá? E essa outra bobina aqui. Então, na minha placa lá, elas estavam faltando. Não tinha nenhuma das duas bobinas, certo? Se nada de vocês tiverem, faz o teste. Pode ser que esteja danificada ou esteja com a solda trincada, entendeu? Se tiver, nesse caso que eu tô falando para vocês. Então, o pessoal dizia algumas pessoas que removendo essa daqui resolvia. No meu caso, não resolveu nem cabirosca. Então, eu acabei também fazendo corte aqui, ó, na parte de radiofrequência, para analisar se tem alguma oxidação, porque tava meio sujo assim, ó, meio oxidado por fora. Então, eu digo, será que tem alguma oxidação interna? Então, cortei para ver se tinha alguma oxidação interna, mas não tinha, certo? Porque até então essa parte aqui estava oxidada. Então, ao analisar tudo isso, foi quando a gente foi seguindo, né? Então eu vi que essas duas antenas aqui, essas duas bobinas aqui são as principais. Deixa eu mostrar para vocês qual é a referência dessas bobinas aqui no esquema elétrico. Pera aí. Abri aqui o esquema elétrico para vocês verem, tá? Ó, é a L1098, certo? E a outra, eu inverti, tá? E a outra L1000. Então, essas duas bobinas é responsável por mandar o comando para o processador, para indicar que está tendo uma chamada,
que a rede tá funcionando. Então, sem essas duas belezinhas aqui, não vai esse comando para o processador, certo? Então, nesse meu caso aqui, ele não estava funcionando por causa disso, mas dava a rede, achava a rede, tá? Mas, deixa eu mostrar para vocês aqui onde ele se localiza, pra vocês terem uma noção, apesar que eu já mostrei na placa, né? Que era o ideal. Pronto. Ó, tem abertura, né? Essa abertura aqui é a parte onde fica o vibracal, tá? Então, subindo, como eu já mostrei pra vocês nas placas. Então, foi essas duas belezinhas aqui. Então, pra saber se tá tendo continuidade daqui, né? Caso esteja rompido ou solda rompido, até mesmo oxidadozinho, que acontece, essas bichinhas seriam oxidadas. Verifica com esse capacitor aqui, ó. Essa daqui, se tá fazendo continuidade com esse carinha aqui. Então, se tiver fazendo continuidade, tá? Com o capacitor 1001, eu acho. Deixa eu chegar aqui nele, isso mesmo, tá? Com o capacitor 1001. Aí daí, no meu caso, ele aqui, capacitor 1001. Então, eu tive que colocar, os pads estavam oxidados. Então, eu tive que dar aquela raspadinha, conseguir esses pads aqui, conseguir recuperar, tá? Esse aqui consegui recuperar um, portanto, o primeiro aqui não foi possível recuperar. Então, foi necessário fazer um jumperzinho, tá? Mesmo sem um padzinho aqui, ela deu rede normal, mas para ficar um negócio mais certo, eu preferi puxar o jumperzinho, mas ele já estava funcionando normal. Ao fazer o jumper, já estava normal, tá, gente? Mas eu preferi fazer o jumper, para ficar mais seguro. Então, essa L1000 aqui, você vem por aqui, ó, puxa, tá? Que são das antenas, você vai fazer um jumperzinho dele lá para esse capacitor aqui. Vou explicar aqui para vocês. Esse capacitor aqui, ó, o C1017. Então foi feito isso aqui, C1017. Então foi feito esse jumper. Daqui a pouco eu mostro para vocês ele pronto, tá? É porque tá ali na máscara UV. Vou dar pausa aqui no vídeo, tá? Tá ficando um pouquinho longo, mas é para que vocês venham a compreender o que foi feito aqui. Ó, pessoal, aqui eu coloquei máscara UV, tá? Essa parte aqui ela tem uma frequência de oxidação, então eu preferi jogar uma máscarazinha UV aqui. Aqui foi a bobina que foi recuperada, então para evitar futuros danos e oxidação eu preferi prevenir colocando a máscara UV. Aqui foi o jumper que foi feito. Então antes desse jumper, gente, já estava dando rede 4G, funcionando a internet do chip, tudo bonitinho, fazendo chamada e tudo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é porque no lugar de arrochar o calor para poder retirar a blindagem, eu prefiro cortar. Então eu corto a blindagem, então como ela fica bonitinha, bem certinha, então depois eu venho e soldo, tá? Então eu puxei o jumperzinho aqui, ó, puxei o jumper, certo? Ó, esse fio, pessoal, é o fio apropriado para jumper, tá? Mesmo que ele toque nos componentes, ele não vai dar contato, não vai dar continuidade, tá? Ele só dá continuidade quando você solda, certo? Usa o ponto de solda de uma extremidade à outra, e daí ele vai dar continuidade, certo? Então, aí o capacitor, ele se localizava justamente nesse pontinho de cá, ó, vocês verem aqui, ó. Então, esse capacitor aqui foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, eu fiz o jumper daqui, vindo, como vocês estão vendo, para esse capacitor. Então, eu vim com ele para cá. Como também é uma areazinha de oxidaçãozinha, se der algum problema no microfone, a pessoa vai dar um calorzinho para tirar, eu preferi prevenir lascando a máscara UV por cima, certo? Então aqui tá a máscara UV, se você for ter o microfone, já sabe que aqui essa área vai isolar com a fita Kapton, beleza? Então vou dar um pause aí, vou montar o aparelho aqui para vocês verem aí fazendo chamada, certo? Aqui, pessoal, a tela que não tá muito legal, tá? Ó. Aqui.
Ó, pessoal, a tela tá ruim, tá? Tá travadinha. Mas, ó, recebendo ligação normal, tá? Tô ligando aqui, ó. Do meu celular para o outro. Recebendo ligação normal. Tira aqui, viva voz. Ó. Certo? Então, rede lá normal, ó. Certo. Aí, agora eu botei no modo avião. Aí. Eu ia olhar, era a internet. Isso aqui que eu tô procurando. Dados móveis, pra vocês verem, tá? Era aí. Olá, galera. Tá ruim, mas dá pra enxergar, ó. 4G, tá vendo? Então, se a gente acessar aqui, ó. Deixa ele abrir, tá vendo? Vamos aqui pro YouTube. Ó. Tá vendo aí? Pronto. Então, funcionando lá agora, ó. Certo? Então, fica aí essa dica aí pra vocês. Eu bati muito. Ainda tô com um J7 Prime também nessa situação. Vou ver amanhã se eu consigo também resolver o dele, tá? Então, fica aí a dica. Esse aqui foi o J5 Prime, galera.